Agora, 5h20, a gente continua falando dessa prisão, mas abrindo um pouco mais para falar sobre a disputa de territórios no Rio de Janeiro. A gente sabe que o Zinho tinha uma milícia rival principal, que era chefiada pelo Tandera, e que também disputava territórios com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Carlos Briggs está aqui para falar um pouco mais sobre isso pra gente. Boa tarde, Briggs. Oi, Gabi. Boa tarde para você, Lacerda. Aliás, Feliz Natal, né? Para vocês e para nossos ouvintes. Apesar desse cotidiano do Rio de Janeiro que nos draga com a violência, de qualquer forma, Feliz Natal para todos que nos ouvem. Voltar a falar desse Rio de Janeiro violento, essa é uma grande preocupação, tá? Das autoridades, dos especialistas, que essa prisão, Lacerda, obviamente comemorada, era o bandido mais procurado do Rio de Janeiro, mas ela pode abrir espaço para uma guerra na Zona Oeste, tá? Essa preocupação. E essa afirmação, como eu disse, de especialistas que foram ouvidos pela Band News FM, entre eles o professor e pesquisador do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana, vinculado ali à Universidade Federal do Rio de Janeiro, Daniel Irata. Ele conversou com a gente e disse que é possível que, com a queda de Luiz Antônio da Silva Braga, grupos criminosos rivais possam tentar tomar o controle dessas áreas que são dominadas hoje pelo grupo do Zinho. Porque a gente está, logicamente, às vésperas de um grande confronto por domínio de território. A facção rival, nesse momento que ela vê que o principal líder da Zona Oeste é preso, ela vai se sentir muito mais à vontade para poder empreender uma tomada de território, uma conquista de território. Bom, com a prisão do Zinho, 2 criminosos passam a estar lá na lista vermelha das forças de segurança do Rio como os mais procurados. O Danilo Dias Lima, que é o Tandera, e o Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, o Abelha, né? O Tandera ligado à milícia e o Abelha, um dos responsáveis, dos líderes do Comando Vermelho. O anúncio, aliás, do que os 3, Lacerda, estavam na mira da polícia, partiu do próprio governador, Cláudio Castro, em outubro. Falou sobre aquele ataque dos 35 ônibus incendiados na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que esses ataques aconteceram por conta da morte do 02, do bonde do Zinho, né, do bando do Zinho. O próprio sobrinho dele, o Matheus da Silva Rezende, conhecido como Faustão. Na ocasião, Castro disse que não descansaria enquanto os 3 não fossem presos. E aí, na linha de sucessão de Zinho, que é outra coisa que se discute, né, o enfraquecimento da quadrilha dele, Gabi, por conta da prisão dele, que pode acender aí a possibilidade das facções rivais tentarem tomar essas áreas do grupo do Zinho, mas também quem vai ser o sucessor natural, porque não há dúvidas entre os especialistas de que uma vez que ele se entregou, ele já negociava isso com a Polícia Federal, quando ele se entrega, ele já discutia internamente quem é a pessoa que vai ficar à frente, né? E na linha de sucessão dele, o nome natural que aparece é do miliciano Rui Paulo Gonçalves Estevam, conhecido como Pipito. O criminoso é o mesmo, vocês vão lembrar disso, que o registro dele sumiu no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça. Você lembra, né, Lacerda? Quando desapareceu. O acusado é apontado pelos setores de inteligência das polícias como responsável justamente por aquela ordem de queimar os ônibus na Zona Oeste do Rio há mais ou menos um mês. E aí a gente tem a palavra sobre essa questão dessa violência, da possibilidade de violência, do secretário de Segurança Pública do Rio, o Vitor Santos. Ele diz que o patrulhamento vai ser intensificado na Zona Oeste e que as forças de segurança têm que agir conjuntamente, tanto do Estado como também da esfera federal. O trabalho da polícia continua. Existia um trabalho antes, durante, e ele continua no sentido de qualquer sucessor que venha assumir a função dele seja alvo de investigação. Os próximos passos é continuar com essa missão de integrar as forças de segurança. O governo federal é um parceiro importante e estratégico para a segurança pública do Rio de Janeiro. A gente vai manter essa relação, atuando de forma integrada e coordenada. Com certeza a gente vai conseguir entregar uma segurança pública melhor para o estado do Rio de Janeiro. Quando a gente fala da Zona Oeste, só para a gente contextualizar para o ouvinte e encerrar aqui a participação da minha parte, a gente está falando praticamente de uma grande capital. A Zona Oeste é uma grande capital do país. São aproximadamente, Gabriela, 2,5 milhões de habitantes, de acordo com o último censo IBGE que a gente conseguiu buscar de 2010. Né? O censo mais atual daqui a pouco vai ser lançado pela Pereira Passo e tal, a gente vai ter desdobramento por bairro. Mas de lá para cá, muita coisa já mudou, né? E dados da plataforma Fogo Cruzado mostram que a cada 48 horas, Lacerda, uma pessoa morre baleada na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
por dia, pelo menos uma vítima é atingida. Também na Zona Oeste. Fogo Cruzado registrou 401 feridos e 145 mortes nos primeiros 9 meses do ano. Zona Oeste, portanto, como uma das áreas que despontam como uma das mais violentas. E um aumento aí nesses casos de mortos e feridos, de baleados, de 55% dos casos nos 9 primeiros meses de 2023, quando comparados a 2022. Obrigado, Brigues. 5 horas e 26 minutos agora.